Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Mãe TDAH, nosso quadro semanal que acontece toda quarta-feira aqui no Instagram. E eu estou muito feliz de estar aqui mais uma semana com você para a gente conversar sobre um tema, sobre um assunto relacionado a TDAH. Nós vamos começando aqui com a Ana chegando. Boa noite, Ana, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Papo de Mãe TDAH, terceira live do mês de setembro, onde nós estamos abordando a saúde mental no TDAH. E hoje vamos falar de baixa autoestima, como você pode identificar e interromper o ciclo da baixa autoestima no TDAH. Mês está maravilhoso! Estamos falando de saúde mental porque é muito importante, né? Além de estarmos no mês de setembro, que é o mês onde a gente faz todo um movimento de conscientização, de discussão mesmo, de ações, de estratégias, né? E ações na área de saúde mental, na prevenção do suicídio. A gente precisa falar sobre essas coisas, sim, não só no mês de setembro, mas esse mês a gente não pode deixar passar, né? Temos que aproveitar esse movimento, temos que aproveitar que está todo mundo aí focado nisso e falar sobre isso. E nada melhor do que a gente trabalhar de forma preventiva, evitando que esses problemas se instalem, né? Evitando que uma pessoa chegue a esse grau de sofrimento a ponto de querer tirar a própria vida. Então, quando a gente fala de baixa autoestima, quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de autocuidado materno, a gente está falando também de prevenção, né, do suicídio, a gente também está falando de cuidado com a sua saúde mental para que você interrompa, né, processos que não sejam tão saudáveis na sua vida. Prevenção é tudo, como a Ana está falando aqui, prevenção realmente é tudo. Se nós tivéssemos uma cultura no Brasil, né, de trabalhar de forma preventiva, muitos problemas seriam evitados, né? Mas estamos aqui para falar sobre isso. Claro que muitas das situações que eu estou trazendo aqui, né, no mês de setembro já estão instaladas, já estão acontecendo, mas a gente está pensando sempre num olhar do médio e longo prazo, no sentido de que o problema pode estar acontecendo aí, mas se ele não for olhado, não for cuidado, ele pode se desdobrar em muitos outros, ele pode aumentar. Então a gente está aqui focando, né, nesse olhar para aquilo que está acontecendo e não deixar passar, não achar que é bobagem, não achar que é assim mesmo. Então hoje nós vamos falar de baixa autoestima, que é algo que é muito comum no TDAH e muitas vezes a gente não cuida disso, né? A gente vai cuidando de uma série de outras coisas, mas a gente não tem um olhar para isso. E o que acontece com a baixa autoestima, né? Quando isso se torna crônico, muitos outros problemas vêm junto, como a depressão e a ansiedade. Então nós precisamos sim falar sobre isso, olhar para isso e cuidar disso, porque é algo muito importante, porque vai influenciar diretamente na identidade dessa criança, na forma como ela se vê e na forma como ela vê o mundo também. Oi, Marcele, seja bem-vinda, boa noite. O pessoal está entrando aqui, Daniela também, seja bem-vinda. Isso aí, ó, a Ana tá me lembrando, vamos compartilhar com as famílias, espalhar, né, essa luz, como ela tá falando aqui. Gente, a gente sempre faz esse movimento, né, eu pelo menos tenho esse cuidado, né, quando eu tô assistindo uma live, seja aqui no Instagram, lá no YouTube, né, às vezes eu acompanho algumas pessoas no YouTube, então eu tô recebendo algo daquela pessoa, aquela pessoa parou aquele tempo para me oferecer alguma informação, me oferecer algo, e o mínimo que eu posso fazer é compartilhar aquilo com outras pessoas, é curtir o conteúdo dela, né? Porque isso faz com que as redes sociais, o YouTube, o Instagram, divulgue esse conteúdo para mais pessoas. Então, é o mínimo que a gente pode dar em troca de gratidão, né, para aquelas pessoas que estão nos oferecendo algo tão precioso
e de forma gratuita. Então, compartilha com outras mães aquilo que você recebe de graça, dê de graça também para o outro, né? Compartilhe com outras pessoas que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Quando a gente fala aqui, né, de baixa autoestima, isso não é algo exclusivo do TDAH. A gente vai falar algo que é muito comum no TDAH, esse ciclo, né, da baixa autoestima, mas você pode muito bem não ter TDAH e se identificar com esse ciclo. Identificar que você passou por isso quando era criança, que você de alguma forma ainda passa. Então é um ciclo que pode acontecer na vida de qualquer um. Então a gente precisa entender que essa informação, por mais que a gente esteja focando no TDAH, pode ajudar muitas outras pessoas também. Então vamos lá, a live de hoje, assim, eu preparei de uma forma que ela não está longa, mas sabe como é, né? A gente começa a falar. E vocês começam a interagir, começam a perguntar, começam a comentar e a gente acaba se estendendo um pouquinho mais. Mas de qualquer forma, né, eu vou tentar ser breve pra gente não ficar aqui muito tempo, mas ao mesmo tempo não tem hora pra acabar, como toda semana, né? Quando a gente vê já tá 1h30, enfim. Gente, semana passada nós falamos sobre ansiedade. E dentro do assunto, né, durante a live, eu mostrei para vocês o ciclo vicioso, né, da ansiedade, que na verdade é o ciclo vicioso da baixa autoestima. O mesmo ciclo vicioso da baixa autoestima, ela pode gerar ansiedade na pessoa. E ela, quando ela se torna crônica, né, lógico, ela pode gerar uma ansiedade, pode gerar também a depressão. No mês de março, eu fiz várias lives aqui no Instagram falando sobre as comorbidades que acompanham o TDAH, que geralmente vem acompanhando o TDAH. Então, fiz uma série de lives sobre isso. E eu fiz uma live sobre ansiedade e uma live sobre depressão. E nas duas lives eu abordei o ciclo vicioso da baixa autoestima. E eu resgatei esse ciclo na live passada, da semana passada, porque tem tudo a ver com a ansiedade no TDAH. E hoje eu quero mostrar para vocês não só como ela funciona, eu vou explicar para vocês de novo como funciona esse ciclo, o que isso gera, mas também como você pode interromper esse ciclo. Porque, gente, a criança, ela não vai sair desse ciclo sozinha, ela não tem ainda maturidade cognitiva, emocional, ela ainda não tem habilidades para lidar com essa situação e conseguir romper esse ciclo. Isso é muito difícil. Quando a criança entra nesse ciclo, ela fica capturada por isso. E isso acaba se tornando crônico. Então, cabe a nós, adultos, que temos mais condições emocionais, mais maturidade, né? Pelo menos é o esperado. Cabe a nós, adultos, identificarmos isso e cortarmos e quebrarmos, né? Interrompermos esse ciclo. E isso não quer dizer que você, identificando, né? Você, mãe, que está aqui, identificando que isso acontece na sua casa, que você tem que se sentir culpada, que você é a pior mãe do mundo, que você está fazendo isso com seu filho. Não. Esse ciclo acontece e pode acontecer em diversos ambientes que a criança vive, não só dentro de casa, mas o nosso objetivo nunca é te colocar peso, nunca é apontar o dedo e dizer que você está errado, que você está fazendo tudo errado, que a culpa da baixa autoestima do seu filho é sua. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui sempre é esclarecer, trazer luz para aquilo que você faz em casa de uma forma espontânea, muitas vezes sem ter um conhecimento, porque nós não temos mesmo esse conhecimento, e que você faz pensando no bem da criança, achando que está fazendo o melhor. Então, quando a gente consegue parar e pensar na nossa atuação, na nossa ação, por isso nós adultos temos essa responsabilidade, porque nós conseguimos fazer isso, nós temos condições de fazer isso, de olhar para a nossa prática, identificar pontos que estão ok e continuar, identificar pontos que não estão tão legais assim e buscar alternativas, buscar outras soluções. Não é para ninguém ficar aqui se sentindo culpada, mas só para a gente conseguir perceber que algumas coisas que a gente faz com a maior das boas intenções nem sempre é legal. E às vezes o comportamento da criança não muda, né? A resposta que a gente espera não acontece porque a gente não está
cobrando isso, a gente não está criando um ambiente propício para isso, ok? Então, eu acho essa live muito importante e ela tem muito a ver com a atuação do adulto em relação à criança. Aqui eu tô falando com mãe, com pais, né? Eu tô vendo aqui tem pai também que entrou aqui, tem mães, mas isso serve para professor, isso serve até, gente, para os próprios profissionais que atendem. A gente tem que ter um cuidado muito grande com as palavras que a gente usa, da forma como a gente fala. A gente tem que ter um cuidado com as nossas ações no dia a dia, porque sem querer a gente pode estar reforçando uma baixa autoestima, né? Reforçando uma imagem distorcida da criança. E esse é o nosso assunto de hoje, como interromper esse ciclo vicioso da baixa autoestima. Mas antes a gente precisa entender exatamente o que é essa baixa autoestima, né? O que seria isso? Que ciclo vicioso é esse? Quem estava na live de semana passada já ouviu um pouco sobre isso, mas hoje eu quero falar, aprofundar um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais sobre isso. E para isso eu vou mostrar aqui de novo para vocês a imagem do ciclo vicioso da baixa autoestima, ok? Para que, olhando nessa imagem, fique mais fácil de eu explicar para vocês como isso acontece, tá? Só um minutinho aqui. Deixa eu só me achar aqui para não me perder, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Antes da gente começar, eu queria só que vocês colocassem aqui nos comentários se baixa autoestima é uma característica que vocês observam nos filhos de vocês. Se isso está acontecendo, se vocês observam isso, que o filho de vocês tem uma baixa autoestima, acha que não é capaz, acha que tem sempre o outro é melhor do que ele, o outro consegue mais e ele não. Coloca pra mim aqui nos comentários se vocês observam isso nos filhos de vocês, só para eu ter uma noção do quanto isso está afetando ou não a vida do filho de vocês, tá bom? E aí a gente já começa. Lembrando que autoestima, e é o auto com U, né? No sentido de auto, meu, né? Autoestima é a nossa visão de nós mesmos. Então, é a estima que eu tenho de mim mesmo, a imagem que eu tenho de mim mesmo, o que eu penso de mim, o que eu acho de mim. Isso é autoestima. E nós podemos ter uma baixa autoestima, quer dizer, eu posso ter um olhar sobre mim mesmo, uma imagem de mim mesma negativa, depreciativa, distorcida para o negativo, né, para baixo, ou eu posso ter uma autoestima. Essa autoestima, né, parece redundante, mas é porque são duas palavras diferentes. Ela está muito ligada com a nossa identidade, né, e com a sensação, com o senso de capacidade, senso de realização, com o nosso senso de que nós conseguimos e nós podemos fazer as coisas. E a autoestima ela pode tanto estar distorcida para baixo quanto para cima. Porque quando a gente acha que a gente é além daquilo que a gente é, isso também é uma distorção da autoestima. Isso também é uma distorção. E a gente precisa olhar para esses dois pontos, né? Mas no TDAH, o que é mais comum é quando essa distorção está mais negativa, mais para baixo, onde a criança começa a desenvolver um senso de incapacidade, de ineficácia. Isso está mais relacionado ao TDAH. Bem, enquanto vocês estão respondendo aqui, eu vou iniciando aqui a nossa explicação do ciclo, ok? Oi, Simone, Franci, sejam bem-vindas. Deixa eu só ver se tá todo mundo aqui. Tá, vamos lá. Se tiver algum problema com o sinal essa semana, vocês me avisem, tá? Semana passada a gente ficou com o maior problema. Toda hora o sinal tava ruim. Mas vamos lá. Aqui. Então, esse aqui é o ciclo vicioso da baixa autoestima, que eu apresentei semana passada, que a gente vai falar de novo hoje, tá bom?
Deixa eu só colocar aqui para ficar numa posição melhor para vocês. Bem, a gente tem aqui a criança com TDAH, que é uma criança que nós sabemos que é muito comum cometerem mais erros do que outras crianças, desistirem mais das atividades. São crianças que têm dificuldades na autorregulação, dificuldades na realização de tarefas, apresentam dificuldades, né, na questão da autorregulação emocional, como eu falei, acabam sendo mais chamadas a atenção. São crianças que no dia a dia, por conta do próprio TDAH, elas apresentam algumas dificuldades na realização de algumas tarefas do dia a dia dela, ok? Então isso é essa criança com TDAH, é a criança com dificuldades. E quando ela apresenta essas dificuldades na realização das tarefas e acaba fracassando, né, nessa realização de tarefas, ou ela desiste no meio do caminho, ou ela erra mais do que as outras crianças, ou ela faz trocas, enfim. É comum que ela receba críticas, cobranças pelos erros, né, cobranças e críticas pela desistência, enfim. Ela é chamada a atenção, ela é criticada, ela é corrigida, enfim, ela tem uma cobrança muito excessiva em cima dela. E essa cobrança excessiva, sem as estratégias eficazes, né? Uma cobrança excessiva, sem que haja uma estratégia ali eficiente, acaba gerando uma série de problemas para a autoestima dessa criança. Então, essas cobranças, a princípio, elas são cobranças que vêm de forma externa, né? Então, vem da mãe, ou vem do pai, ou vem do amiguinho, dos irmãos, das professoras, enfim. Essa cobrança geralmente vem de forma externa e depois, aos poucos, essa cobrança começa a vir também de forma interna. Então, a própria criança começa a se cobrar. A própria criança começa a se autocriticar pelos erros, pelas desistências, pelos fracassos, enfim, pelas situações que ela vive. E essas cobranças excessivas, né, faz com que essa criança comece a acreditar que ela não consegue, ou ela não, por mais que ela tente, ela não consegue, por mais que ela tente, ela não tem um resultado positivo. Então, quando ela recebe críticas excessivas, tanto de si mesma quanto das outras pessoas, ela acaba entendendo ou acreditando que ela é incapaz, ou que ela não consegue. E aí esse senso de autoeficácia, né, ou esse senso de autorrealização, de capacidade, de realização, vai ficando prejudicado. E, consequentemente, um senso de impotência diante das situações e das tarefas vai aparecendo. Então, tudo começa com uma dificuldade que a criança tem e que essa dificuldade acaba sendo muito cobrada de forma externa, né, pelas pessoas que convivem com ela, e também de forma interna pela própria criança. E isso, repetidas vezes, acaba fazendo com que essa criança interiorize o fracasso. Ela começa a acreditar que ela é incapaz. Ela vai interiorizando que ela não consegue. E isso vai atingir em cheio o senso de autoeficácia, o senso de realização dessa criança. E, consequentemente, vai atingir a autoestima dela. Porque a autoestima está muito ligada com o nosso senso de autoeficácia, o nosso senso de eficiência e de capacidade. Com uma baixa autoestima, esses erros, essas dificuldades, elas acabam sendo potencializadas. E conforme elas vão sendo potencializadas e vão acontecendo com mais intensidade, com mais frequência, as cobranças vão aumentando, o senso de fracasso, né? A interiorização do fracasso também vai se
se consolidando e a baixa autoestima novamente vai aparecendo. Então, esse ciclo aqui, se a gente for analisar, é o que acontece na vida de uma criança com TDAH, na maioria dos casos, na maioria dos seus relacionamentos, seja em casa, seja na escola. A maioria dos relacionamentos de uma criança com TDAH tem esse ciclo como norteador. E isso independe de ser cobranças externas ou internas. Muitas crianças com TDAH, por já terem sido muito cobradas externamente, começam a fazer esse movimento de cobrança interna. E isso acontece por quê? Porque tanto nós adultos quanto a própria criança tem dificuldade de avaliar positivamente as situações. Nós tendemos a ver mais o lado negativo das coisas. Nós tendemos a colocar luz no problema, tendemos a colocar luz, colocar a nossa atenção naquilo que está faltando, naquilo que está errado, naquilo que está inadequado. E quando a gente coloca muito foco nisso, e aí, consequentemente, aumenta a nossa cobrança em relação ao comportamento da criança, nós deixamos de colocar luz nos comportamentos positivos. E quando a gente faz esse ciclo rodar, muitas vezes faz com que essa baixa autoestima se torne crônica. Eu fiz uma live um tempo atrás, eu agora não me lembro o nome da live, que eu falei sobre isso. Foi sobre atenção positiva. Uma live que eu fiz, não sei se foi mês retrasado, não me lembro. Que eu falava sobre atenção positiva e eu falava sobre a balança, né? A criança que ela recebe mais atenção negativa durante o dia e pouca atenção positiva, a balança dela da atenção negativa fica sempre mais alta, né? Fica sempre mais cheia, né? Então pesa mais. Então o que acontece com essa criança? Ela começa a interpretar o mundo, ela começa a interpretar as coisas como sendo mais negativo. Ela começa a achar que o mundo é assim mesmo, que ela é assim mesmo e que o mundo é assim mesmo. Gente, esse ciclo da baixa autoestima é algo que nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado, porque é muito, muito, muito fácil a gente entrar nesse ciclo. É muito fácil isso acontecer no dia a dia. Por quê? Porque as crianças com TDAH vão ter dificuldade. As crianças com TDAH, elas vão nos tirar do sério, né? Com muita facilidade. As crianças com TDAH, elas vão exigir de nós adultos muito mais paciência, muito mais tolerância, muito mais monitoramento, supervisão. Então, isso faz com que a gente acabe, né, no desejo de fazer a criança melhorar, da criança deixar de ter aqueles comportamentos inadequados que ela tem, dificuldade de autorregular as suas emoções, né? Criança que fala muito alto, que grita, a criança está sempre pulando de um lado para o outro, enfim, aquelas coisas que a gente sabe que criança com TDAH faz. E aí o que acontece? Na vontade que a gente tem de mudar esse comportamento, a gente acredita, ou pelo menos a gente faz, né, de forma às vezes até automática, que corrigir, que brigar, que chamar atenção vai fazer com que a criança mude o seu comportamento. E, gente, não vai acontecer. Sinto dizer que o fato de você brigar e chamar a atenção do seu filho não vai fazer ele mudar o comportamento dele, porque a maioria, não estou dizendo todos, mas a maioria dos comportamentos inadequados do seu filho tem a ver com o TDAH. E o TDAH é uma condição da criança que precisa ser trabalhada para que haja mudança. Não é você falando e só falando que vai resolver. Então nós precisamos mudar o contexto, né, e mudar a forma como a gente vai lidar com essa criança para que ela consiga também mudar os seus comportamentos. Então, toda vez que uma criança apresenta uma dificuldade, né, na realização de uma tarefa, é comum que ela receba essas críticas. O problema não é a gente corrigir um comportamento de uma criança. O problema é quando a gente só faz isso. É quando a gente fica o tempo todo focado nesse problema e nunca consegue olhar aquilo de positivo que ela faz. Então, quando a criança começa
a vivenciar esse ciclo de forma crônica, isso gera um problema muito sério. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô falando aqui de baixa autoestima, né? E eu falei pra vocês no início que a autoestima tá ligado à identidade. Por quê? Porque identidade é quem nós somos, né? É como nós nos vemos, né? É a nossa autoimagem, como eu me vejo, quem eu sou, como eu me identifico, né? Identifico que eu sou como. E aí eu me apresento para o mundo da forma como eu acredito que sou. E a autoestima tem tudo a ver com isso. E quando a gente vai formando a identidade de uma pessoa, né? Durante a infância, assim como quando a gente vai construindo essa autoestima, isso passa diretamente pelo outro, né? Pelas outras pessoas que convivem com essa criança. E principalmente a figura da mãe e do pai. A mãe de uma forma mais intensa ainda, mas a mãe e o pai, os cuidadores primários dessa criança, são os principais agentes de construção dessa identidade. Claro que outros elementos, outras pessoas, né, que convivem com a criança também vão contribuir, mas o pai e a mãe, eles têm um papel fundamental nisso. E uma coisa tão interessante em relação a isso, que a forma como a gente se vê, ela é construída através do olhar do outro, através do olhar que o outro vai colocar sobre nós. E eu vou explicar isso para vocês com mais calma, mas antes eu queria só saber se está todo mundo aí, se está tudo bem, se até aqui está tudo caminhando, se vocês estão conseguindo compreender. Acho que eu estou falando um pouquinho rápido, não sei. Só me deem um ok se vocês compreenderam o ciclo, como é que gira esse ciclo, para que eu possa continuar, para que eu possa mostrar para vocês como é que a autoestima está ligada à identidade, como é que essa identidade ela é formada na criança, tá? Eu sei que tá dando um delayzinho, eu vou aguardar só um pouquinho para que vocês possam me responder. Ó, Ana, sim, perfeito. Vamos ver se mais alguém responde pra gente poder continuar. Só a Ana que tá acompanhando? Só a Ana que tá entendendo? Ou não? Vocês também estão... Ó, a gente tá com um número bom aqui, ó. Glaucia também falando, ótimo. Tá. Ok. Isso aí. Então, pessoal, caso vocês não estejam entendendo, tiver alguma dúvida, vai colocando aqui, eu respondo, eu paro a live, volto, repito, explico novamente. O que eu quero que vocês entendam é que esse ciclo é muito comum. Isso acontece muito no dia a dia. Provavelmente vocês já conseguiram se ver, né? Ah, obrigada, Camila, Simone. Provavelmente vocês já conseguiram se ver nesse ciclo, né? Por quê? Porque é difícil pra gente, enquanto adulto, quando a gente não tem um conhecimento, olhar para as dificuldades da criança, para os erros, né? Para os atropelos do dia a dia, sem que a gente comece a ficar cobrando, né? Cobrando, tentando corrigir esse comportamento. A gente sabe lá, as mães que estão aqui, a maioria estão lá no nosso grupo do WhatsApp. Tem dia que as mães estão ali desesperadas, não estão aguentando mais. Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque fez aquilo, que todo dia a mesma coisa. Então, assim, quando você não está aguentando mais, quando você já está por aqui, você está dentro desse ciclo. É muito complicado você conseguir não entrar nesse ciclo vicioso e não colocar o seu filho lá dentro também. É difícil, mas eu vou mostrar para vocês a melhor forma de você conseguir prevenir, né? Romper esse ciclo e evitar que ele aconteça. Nem sempre a gente vai conseguir. O grande problema, gente, não é um dia, um momento, você corrigir, você exagerou em alguma situação. O problema não é esse. O problema é quando isso acontece diariamente, que é o que muitas vezes acontece, né? Acontece diariamente e acontece de uma forma crônica, né?
A criança, quando ela vivencia essas cobranças excessivas, não é só quando ela está em casa, mas na escola também, porque quando ela erra na escola, quando ela deixa de fazer um exercício, quando ela não consegue copiar do quadro, quando ela não consegue terminar uma atividade, quando ela está andando pela sala, quando ela briga com o amiguinho, tudo isso é motivo para o tempo todo ela estar sendo cobrada, a família está sendo chamada na escola, e isso vai fazendo com que ela entenda que o problema é ela. O problema é ela. Na verdade, não é o problema, ela é o problema. Né? Ela começa a entender que ela é uma criança, uma pessoa inadequada, uma pessoa que não é digna de ser amada, uma pessoa que não é digna de ter amigos, porque ela é um problema, ela é um problema para todo mundo, em todos os lugares que ela vai. E isso, ela vai interiorizando isso. E a gente vê isso na fala das mães, quando relatam que os filhos dizem que ninguém ama eles, que ninguém gosta deles, que ninguém quer ficar perto deles, né? Isso aí, Ana. A gente é apressadinho, queremos o comportamento certo ontem, exatamente. A gente quer falar hoje e ter o comportamento mudado, né? Como num passo de mágica, que não é assim, né? Criança, quando ela não tem TDAH, já é difícil, imagina quando ela tem, né? Que a gente está fazendo com que o cérebro dela trabalhe de forma diferente daquilo que ele está acostumado a trabalhar. Aí a Camila levantou uma questão aqui muito interessante, né? A cobrança externa em cima das mães também é grande. Exatamente. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que se cuidar também, se blindar dessas cobranças. Entender que nós não somos super mães nem super mulheres. Isso é a principal coisa. E poder também se cuidar, né? Quando a gente faz isso, a gente consegue se blindar um pouquinho dessas cobranças que, infelizmente, nós vamos passar. Agora, nós adultos temos dificuldade de lidar com essas cobranças. Isso já nos atinge, isso já nos afeta. Você imagina a criança, né? Você imagina a criança que não tem ainda maturidade, né? Repertório emocional, cognitivo para lidar com tudo isso. Então, vamos lá. Então, vamos continuar aqui falando da identidade. Deixa eu mostrar para vocês uma imagem aqui rapidinho, que eu vou explicar para vocês. Vocês estão conseguindo ver, né? A imagem do bebezinho olhando o seu reflexo no espelho. Quem já não viu, quem já não brincou, né? Com uma criança, com um bebê, olhando a sua imagem no espelho. Isso é tão bonitinho, né? Eu tô com uma sobrinha, que a minha sobrinha, né, que tem TDAH, teve um bebezinho, tá com 6 meses, na verdade, hoje é dia 15, né, tá fazendo 7 meses hoje, tá fazendo 7 meses hoje, e ela agora tá nessa coisa, né, do espelho, ela tá fazendo as gracinhas, né, então a gente fica brincando com ela, com o espelho, e é muito interessante a gente observar como que a criança se olha no espelho. Deixa eu voltar aqui. Só pedindo a Deus muita cura e libertação dos rótulos. Exatamente, a gente vai falar sobre isso. Ó, a Glaucia disse que evita visitar os amigos por causa do comportamento. É isso aí. Oi, Elisa, seja bem-vinda. Então, vamos voltar aqui na imagem do espelho. Quando o bebezinho ele é muito pequeno, né? Ele ainda não tem a sua identidade formada, né? O que acontece quando a criança ela olha no espelho? Quando ela olha no espelho, ela não vê a sua própria imagem. Ela olha ali uma imagem que, na cabecinha dela, é como se fosse uma outra pessoa. Ela não consegue identificar que aquele reflexo no espelho é a imagem dela, é o rosto dela. Isso é o primeiro estágio da nossa identidade. É quando a gente ainda não consegue se identificar como uma pessoa única, né? Uma pessoa que tem as suas características. Conforme a gente vai brincando com essa criança e a gente vai apontando, olha aqui, né? A minha sobrinha neta é Cecília. Olha, Cecília, olha que bonitinha, olha o narizinho da Cecília, não sei o quê. A gente vai falando para ela que aquela imagem do espelho é ela. Até que chega num determinado momento, uma determinada idade, um determinado momento da vida desse bebê, dessa criança, que ela consegue
identificar que aquela imagem que aparece é dela e não de outra pessoa. Então, isso são os estágios do desenvolvimento da identidade. E como é que a gente consegue saber que aquela imagem do espelho é a nossa imagem? Então, eu estou me olhando aqui no espelho, na verdade estou olhando aqui na tela, né, da gravação, e estou vendo a minha imagem aqui no vídeo. Como que eu tenho certeza que essa imagem que eu estou vendo sou eu? Como? Quando você se olha no espelho, como você tem certeza que aquela imagem que você está vendo é você? Responde aí para mim. Como é que você sabe que aquela imagem que você olha no espelho, ou que você olha numa selfie do celular, ou que você olha numa fotografia que tiraram sua, é você e não outra pessoa? É o seu rosto e não de outra pessoa. Responde aí pra mim. Vamos ver se alguém vai conseguir acertar. Como que você sabe que a sua imagem, aquela imagem no espelho que aparece quando você olha, é você e não outra pessoa? Controla os movimentos? Tá, aquela imagem do rosto, tá? Vamos focar no rosto. É difícil? Ó, a Ana diz que ela se mexe e aí ela percebe que o espelho também faz o mesmo movimento. Então, ela sabe que aquela imagem é dela. Vamos pensar aqui. Um bebê, uma criança, olha no espelho e ela não sabe que é ela. Sabe o cachorro? Se você pega o cachorro e bota na frente do espelho, o cachorro, ele late. Por que ele late? Porque ele acha que é outro cachorro que está ali. Ele não sabe que é ele que está ali no reflexo. O bebê é a mesma coisa. Quando ele olha no espelho e ele vê uma imagem, ele acha que é outra pessoa. Ele não sabe que é ele. Sabe quando que ele consegue identificar que aquela imagem é dele? Depois de muito ouvir da mãe, do pai, das pessoas que convivem com ela, que aquela imagem é dela. Então, hoje, quando eu olho uma fotografia, né, eu olho no espelho o meu rosto refletido e eu digo para o espelho que aquele rosto é meu, eu estou dizendo isso porque um dia ou vários dias, alguém disse pra mim que aquela imagem era minha. Sabe por quê, gente? Que não é porque eu estou me vendo, não é porque eu estou controlando o movimento, é porque alguém disse que aquela imagem era minha. E eu acreditei, né? E isso foi quando eu era bem pequenininha. E eu fui carregando essa verdade até hoje. Por quê? Porque nunca ninguém conseguiu olhar para o próprio rosto com os próprios olhos. Eu nunca consegui e ninguém vai conseguir olhar para o próprio rosto com os próprios olhos. Nós sempre vamos nos olhar a partir dos olhos dos outros. Nós vamos nos olhar a partir de uma projeção de imagem no espelho, de uma projeção de imagem numa fotografia, de uma projeção de imagem numa câmera, né, num filme. Todas essas imagens, elas são projeções. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que todas as imagens projetadas de quem nós somos têm distorções. Tem distorções. Por que tem distorções? Porque elas não são o real. O real é isso aqui, ó. Agora, o vídeo que está indo até vocês tem distorções. Por quê? Porque se eu estiver nessa posição, o meu rosto vai estar com um aspecto. Se eu mudar a posição aqui, se eu ficar mais assim, o meu rosto afina um pouco mais. Então, assim, a posição que eu estiver aqui, a luz que eu colocar e tudo mais, influencia. Dependendo do filtro que eu coloco, dependendo da roupa que eu coloco. Se eu coloco uma roupa mais fechada, eu fico um pouco mais... Parece que eu tô mais cheinha, né? Mais gordinha. Se eu boto uma camisa mais gola V, a gente faz isso no dia a dia, né? E isso aqui não muda quem nós somos, mas isso aqui muda a forma como as pessoas nos veem e a forma como a gente se vê no espelho.
né? Então, quando eu me olho no espelho com uma blusa toda fechada aqui, eu me vejo de uma forma. Quando eu boto uma blusa gola V, eu me vejo de outra forma. Então, qualquer imagem nossa é uma imagem projetada e ela tem distorções. E ok, porque nós nunca vamos olhar para nós mesmos com os nossos próprios olhos. O problema é quando essas distorções elas são muito grandes. E aí, fazendo um paralelo com a identidade, a nossa identidade, a forma como a gente vai como a gente vai se reconhecer, né? Como eu me reconheço como uma pessoa, isso vai ser formado a partir desse olhar do outro que convive comigo, principalmente da mãe, do pai, dos cuidadores, das pessoas que convivem mais próximo dessa criança. Então, se a mãe tem um olhar distorcido em relação a essa criança vai absorver essa visão distorcida também da realidade, dela mesma, né, de quem ela é. Então, se a mãe olha para essa criança com um olhar de muita crítica, de muita cobrança, de muita ou de muita pena, ou de muita superproteção, porque acha que a criança não vai dar conta, porque a criança tem um problema, porque a criança tem dificuldade, esse olhar da mãe, né, e aqui eu vou falar com as mães, que nós estamos aqui entre mulheres, né, mas isso também inclui o pai. Esse olhar da mãe vai projetando uma imagem nessa criança e essa criança vai acreditando que ela é isso. Assim como ela acredita que aquela imagem no espelho é ela também acredita que aquela identidade, aquelas características também resumem quem ela é. Então, o que eu estou querendo explicar para vocês é que quanto mais esse ciclo vicioso da baixa autoestima, ele roda, quanto mais isso roda, mais vai ficar impregnado na identidade dessa criança, que ela é o problema, que ela não consegue, que ela é um erro, e ela vai começando a ter uma imagem distorcida de que ela é uma criança, uma pessoa inadequada, que ela é um erro. Eu não sei se vocês já ouviram isso do filho de vocês, mas quem está lá no nosso grupo do WhatsApp, lá das mães, pode, né, confirmar o que eu estou falando. A quantidade de mães que relatam que seus filhos dizem que não são amados, que queria morrer e que tudo mais. Por quê? Porque são crianças que já estão interiorizando lá no coraçãozinho deles que, sabe, ninguém gosta deles, que eles são um problema, que eles são um erro. Então, isso é muito sério. E quando a gente fala de prevenção de suicídio, parece que a gente está falando de uma coisa, né, de adulto. Gente, muitas vezes, o problema que está lá na frente, lá na adolescência ou na vida adulta, é algo que começa desde pequeno, que vai cronificando a vida toda. E, infelizmente, nós temos crianças cometendo suicídio. Nós temos casos de crianças cometendo suicídio. E nós temos casos de criança que talvez não cometa suicídio, mas que estão querendo morrer. Que acham que a solução para o seu problema, que ninguém ama ele, é morrer. E a gente ouve a criança falar isso, né? Então, nós precisamos cuidar disso de forma preventiva e também, se já está acontecendo, né, cuidar disso. Agora, você imagina uma coisa. A criança, ela não convive só com a mãe. A mãe, né, e o pai são as figuras principais, mas ela convive com outros. Ela convive com a avó, ela convive com primos, ela convive na escola, com amiguinhos, com professores. E todos os ambientes, todas as situações onde ela convive, se esse ciclo também fica girando, isso intensifica ainda mais essa identidade. Por quê? Porque não é só a mãe que fala isso. E a mãe tem um peso muito grande. Mas outras pessoas também. Então, se outras pessoas também dizem que eu sou isso, então é porque eu realmente devo ser. E isso acaba fazendo com que essa imagem fique cada vez mais distorcida. É como se essa criança entrasse numa sala de espelhos. Sabe aquela sala de espelhos que tinha antigamente? Aquele labirinto de espelhos que tinha antigamente nos parques? Não sei se vocês já foram. Eu já fui uma vez.
é engraçado, né? Mas ao mesmo tempo é estranho, porque a gente entra num labirinto, né? Uma sala num parque, e você vai entrando naquele labirinto ali, naquele circuito, né? E vira um labirinto mesmo, porque os espelhos vão fazendo com que você se perca. E cada espelho produz uma imagem. Um espelho faz você ficar achatado e gordo, outro espelho faz você ficar longo e fino, outro espelho faz seu corpo ficar grande e a cabeça pequena. Cada espelho naquela sala, ele traz uma imagem diferente de você. E todos eles ali representam você, só que de uma forma distorcida, né? Então a criança, ela acaba ouvindo tantos rótulos e tantas coisas sobre ela, e ela vai costurando todas essas falas na sua identidade. E aquelas falas que mais se repetem, aquelas falas que mais têm intensidade e frequência acontecendo na vida dela, são aquelas que realmente vão ficar mais entranhadas na sua identidade. E depois que entranha na identidade, fica muito mais difícil de mudar. Fica muito mais difícil de você conseguir fazer com que essa criança depois, né, ou a criança ou o adolescente, comece a desfazer esses pensamentos. É muito difícil. É muito difícil, porque a autoimagem que ela cria dela mesma é uma autoimagem distorcida. Sabe aquelas imagens que a gente vê na internet, né, da mulher magrinha se olhando no espelho e vendo uma mulher imensa de gorda? É a mesma coisa quando a gente fala aqui, né? Só que a gente não está falando de uma coisa física, a gente está falando de uma identidade não física, né, de corpo, mas uma identidade de características, né, daquela criança. É isso aí, Camila. Acontece muito. E às vezes a gente acaba tendo que entrar numa de defensora, né? E aí a gente tem sempre que tomar um cuidado. Claro que nós vamos defender e lutar pelos direitos da criança, óbvio. Não estou discutindo isso. A gente só tem que tomar um cuidado de não entrar como defensor e passar uma imagem de que a criança não é capaz, sabe? Do tipo assim, coitadinho do meu filho, eu tenho que defender ele de tudo e de todos, porque ele não dá conta sozinho. Então, nós temos sim que lutar pelos direitos, que defender a criança de maus tratos, óbvio, mas nós também temos que munir essa criança de conhecimento e estratégia, de autoconhecimento e de estratégias para que ela também saiba lidar com essas situações. Para que ela saiba colocar limite no outro, para que ela não fique à mercê das situações do dia a dia dela, para quando alguém fizer alguma coisa com ela, né, alguma violência simbólica com ela, alguma coisa, ela saiba se posicionar. Senão a gente fica nessa posição de só defende, e a gente não mune essa criança de condições de lidar com isso, né? E aí, quando a gente não tiver ali para defender, né? E outra, a criança precisa desenvolver esse senso de capacidade, porque ela vai lidar com situações difíceis. Nós não vamos conseguir botar a criança numa redominha de vidro e só a gente ficar ali amando e cuidando da criança. Ela vai lidar com o mundo, e o mundo não é inclusivo, gente. Infelizmente, o mundo não é inclusivo. Ela vai lidar com pessoas de todos os tipos. Seja coleguinhas, seja professores, seja familiares. Ela vai lidar com pessoas de todos os tipos. Então, ela tem que saber também lidar com tudo isso, né? Isso, Ana, assim, como eu falei no início da live, né? Essa live eu tô falando com mães aqui, porque isso acontece muito dentro das famílias. E a gente precisa cortar esse ciclo. E também, né, o peso que tem, né, a fala e a cobrança de uma mãe, de um pai é muito, muito maior do que de qualquer outra pessoa. Mas isso também acontece em outras situações e acontece muito na escola. Muito, muito na escola, né? E aí o que acontece na escola? Esse ciclo roda lá e a professora, a escola, né, ela acaba chamando a família, culpabilizando a família ou jogando a bola para a família resolver o problema, né? Quando na verdade estão todos ali juntos, né, para resolver. Então realmente professores, educadores precisam saber disso e entender que
Eu sei que não é fácil, eu sei que é desafiador, né? Você ter uma criança com TDAH na sala de aula, tudo mais, mas muitas vezes você pode estar atrapalhando mais, né? Jogando mais lenha na fogueira ao invés de estar jogando água. E isso a gente tem que ter cuidado. Todas as nossas ações a gente tem sempre que pensar. Aquilo que eu estou falando e fazendo está contribuindo para diminuir o fogo ou para aumentar o fogo? Aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou fazendo está contribuindo para diminuir ou apagar o fogo ou para aumentar esse fogo? Isso é muito, muito, muito importante, né? Muito importante. E aí a gente entra então aqui nas dicas, né? O que fazer então? Tem uma live que eu fiz e eu acho que mês que vem, eu tô bolando aqui os temas do mês que vem, e eu acho que eu vou fazer outra live sobre esse tema pra gente falar um pouquinho mais sobre isso, que é sobre os rótulos, né? O perigo dos rótulos, seja o rótulo positivo quanto o rótulo negativo. Eu já fiz uma live sobre isso, mas eu vou fazer outra mês que vem, dentro da série que eu tô bolando pra vocês, pra falar sobre rótulos novamente, porque eu acho que isso é muito importante, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então, duas coisas que eu vou dar como dicas para vocês, como orientação, não é nem dica, tá, gente? É orientação. Orientação, duas coisas importantes, e eu vou fazer uns desdobramentos dessas duas, mas são duas muito importantes, para que a gente consiga romper, não só romper com esse ciclo, mas também evitar que ele aconteça. A Ana até já colocou aqui uma delas, eu vou, daqui a pouco eu vou ler, Ana, mas deixa eu só falar aqui que eu já vou incluir aquilo que você falou, tá bom? Primeira orientação: aprenda a olhar para o seu filho além do rótulo do TDAH. Primeira orientação: aprenda a olhar para o seu filho além do rótulo do TDAH. O seu filho não se resume ao TDAH. O seu filho é muito mais do que isso. Nós não somos uma única coisa. Nós somos um conjunto de características. E dentre essas características tem, né, o TDAH. Quando a gente rotula a criança de agitada, de bagunceira, enfim, de qualquer outra coisa, ou até mesmo de ter TDAH, quando a gente pega o diagnóstico e coloca esse diagnóstico como um rótulo, a gente está limitando a existência dessa criança a uma única coisa, quando na verdade ela é plural, né? Ela é um ser complexo que envolve uma série de características, uma série de coisas. Então, aprenda a olhar para o seu filho além do rótulo do TDAH. Seu filho, ele tem um nome, ele tem uma identidade, ele tem pontos positivos, ele tem pontos negativos, como qualquer outra criança, independente de ter TDAH ou não. TDAH é mais uma característica do seu filho. Quando a gente aprende a olhar além dos rótulos, e eu falo isso não só para mãe, para profissionais também, a gente precisa olhar para aquela criança que chega para a gente para fazer uma intervenção com um diagnóstico, seja ele de TDAH ou do que for, além do rótulo que ela apresenta, além do diagnóstico que ela apresenta. A gente precisa olhar para a pessoa. E aí eu falo muito, né, lá no grupo com as mães. Às vezes as mães ainda não conseguiram fechar um diagnóstico do filho. E eu falo, gente, um diagnóstico é importante? Mas ele não é condição para que você possa ajudar o seu filho, para que você possa buscar ajuda para o seu filho. Olhe para ele, para a dificuldade que ele está apresentando. E é essa dificuldade que a gente tem que ajudá-lo. Independente dessa dificuldade estar sendo causada por um TDAH ou não. Então, olhe para o seu filho, para a necessidade que ele está apresentando naquele momento. E é isso que a gente tem que olhar. E é isso que a gente tem que ajudar. Então, quando a gente começa a mudar o nosso jeito de ver as coisas mudam. As coisas mudam. Por quê? Porque os rótulos, né, e o mundo, ele vai sendo configurado a partir da nossa leitura da realidade. A forma como eu enxergo essa realidade. A forma como eu vejo meu filho.
Se eu olho para o TDAH do meu filho como um problema e não como um desafio, eu vou lidar com meu filho o tempo todo como ele sendo um problema e não como ele sendo um desafio diário, porque é um desafio. Se eu olho para o TDAH do meu filho como um impeditivo para que ele seja feliz, um impeditivo para que a gente tenha um relacionamento harmônico em casa, eu vou lidar com ele dessa forma. Então eu preciso mudar o meu jeito de ver as coisas. Lembre-se, a identidade do seu filho está sendo formada a partir do seu olhar. Não só do seu, mas principalmente do seu olhar. E se você mudar a sua forma de enxergar o seu filho e começar a olhar para ele como uma pessoa e não só como um TDAH, provavelmente, possivelmente, ele também vai começar a olhar para ele mesmo de outra forma. Isso é, gente, natural, ok? Então, como que a gente faz para olhar para o filho além do TDAH? Entendendo o que se passa com ele, né? Entendendo, primeiro, o que é o TDAH. Ai, Maísa, te escutar é como uma oração na minha vida. Linda, olha, eu só tenho que te agradecer pelas palavras de carinho que você sempre está me mandando para mim. Você é linda suas palavras, obrigada. Mas assim, eu falo de coração, porque o que acontece, gente? Eu vejo muitas mães tristes com os filhos. E eu sei que raiva, tudo isso acontece, porque nós somos humanos, né? Nós temos emoções, mas eu vejo as mães tristes com os filhos. E os filhos super magoados com as mães, né? E com os pais e com os outros. E assim, nós somos parceiros. Nós temos que ser parceiros, nós não somos rivais. Por mais que ali cada um está numa posição, mas nós não somos rivais, nós somos parceiros, jogamos no mesmo time. Precisamos entender isso, que nós jogamos no mesmo time. E quando você muda a sua postura e começa a trabalhar na sua família como um time, como uma equipe, como vocês dois juntos, você tem dificuldade, eu tô aqui para te ajudar e não para te punir. Por mais que muitas vezes esse comportamento precise ser corrigido, né? Precisa ser corrigido muitas vezes. Mas eu tô aqui para te ajudar. Eu tô sua parceira. Se a gente consegue mudar essa concepção, isso muda a sua forma de se relacionar com ele. Muda completamente. Então, entenda o que se passa com seu filho. Entenda o que é o TDAH. Busque informações, né? Até a Ana colocou aqui, vou resgatar aqui a mensagem dela, né? O melhor antídoto é a informação. Exatamente, o melhor antídoto é a informação. Agora, não é qualquer informação, é informação de qualidade. Olha, mês que vem eu tô preparando as lives do mês que vem é toda focada na mãe. Na mãe. Porque, gente, quando você recebe um laudo de TDAH, o que muitas vezes acontece com a família, com a mãe? A mãe começa a buscar em tudo quanto é lugar coisas falando sobre TDAH. Ela vai pro Google, ela entra em um monte de grupo, ela entra em um monte de comunidade, ela começa a acompanhar um monte de gente, ela começa a buscar um monte de informação sobre TDAH. Só que, gente, não é a quantidade de informação que vai fazer com que você mude, que seu filho mude o comportamento dele. Não é a quantidade de informação. São duas coisas. Informação de qualidade, e eu vou falar para vocês, há muitas informações que estão aí pelas redes sociais e pela internet sobre TDAH, não é informação de qualidade. Ok? Então, cuidado na fonte que vocês vão beber, tá? Não estou dizendo que eu sou a única e nem que eu sou, né, tudo que eu falo é perfeito, não é isso. Mas eu estou falando para vocês terem cuidado com as informações, aonde vocês estão bebendo essas informações. Então, é informação de qualidade e colocar em prática. Essa semana a gente falou muito sobre isso lá no grupo, né? Não adianta eu vir aqui toda semana. Gente, no meu Instagram tem mais de 70 lives sobre TDAH. Raros são os temas que repetiram. Raros. Assim mesmo, quando o tema repete, a live é diferente, não é igual. Mais de 70 lives. Eu tenho quase 80. Quase 80 lives.
Mas não adianta você assistir as 80 lives, estar aqui toda semana comigo, se você não colocar em prática. Isso é que vai fazer diferença. A informação de qualidade você colocar em prática. Então, primeira coisa, né? Aprenda a olhar para o seu filho além do rótulo. Para isso, entenda o que se passa com ele. Entenda como funciona a cabecinha do TDAH. Porque se você conseguir entender como funciona a cabecinha do TDAH, você vai entender que... Deixa eu mostrar aqui de novo. Você vai entender que essas dificuldades, pelo menos a maioria delas, não é porque a criança é preguiçosa, porque a criança é malandra, porque ela está fazendo de propósito para te sacanear, para te atingir. Não, é porque ela tem dificuldade mesmo e ela precisa de ajuda. Ela precisa de suporte, ela precisa de treinamento, ela precisa de tratamento para melhorar e para mudar. Então, quando você conhece o que está acontecendo com seu filho, sabe como funciona esse cérebro TDAH, isso aqui já minimiza, não que vai deixar de acontecer, não que você não vai ter que ir lá corrigir comportamentos, vai ter, né? Não é isso, mas você vai começar a mudar o seu olhar para isso aqui. E quando você muda o seu olhar para isso aqui, você vai cobrar? Sim. Você vai continuar cobrando? Sim, mas as cobranças elas não vão ser excessivas, fora da realidade, cobrando além daquilo que ele é capaz de oferecer. E as cobranças vão vir junto com o suporte. Você vai cobrar, mas você também vai dar o suporte para que ele consiga superar as suas dificuldades. Você vai cobrar, mas você também vai dar o apoio que ele precisa para desenvolver aquela habilidade que ele não desenvolveu ainda. Ok? Então, saber como funciona o cérebro do seu filho é muito importante, porque isso vai gerar empatia em você. Não é para gerar pena, não é para gerar, coitadinho, então ele não vai conseguir porque ele tem um cérebro TDAH. Não, não é isso. É para você entender como funciona, para você saber como você vai poder agir com ele melhor. E não ficar dando murro em ponta de faca, ok? E aí, consequentemente, você vai ajustar as suas expectativas. A cobrança, ela vai acontecer, mas ela vai acontecer de uma forma mais ajustada, né? Mais condizente com a sua expectativa, que vai estar ajustada. E também você vai começar a não utilizar com tanta frequência os rótulos que muitas vezes você, né, e a gente usa no dia a dia. E às vezes a gente usa no dia a dia, porque a gente já tá de cabeça quente, a gente acaba falando mesmo, né? Então, conhecimento, informação de qualidade, ela vai fazendo tudo isso que eu falei para vocês. Então, aprenda a olhar para o seu filho além do TDAH, através de informações de qualidade, essas informações de qualidade vão gerar ajustes de expectativas, vão gerar empatia e vão gerar também essa noção de que vocês estão no mesmo barco, vocês são do mesmo time, vocês não são rivais. E a segunda orientação, essa foi a primeira, né, que engloba isso tudo. A segunda orientação é: dê atenção positiva para o seu filho. Eu tenho uma live aqui no Instagram só sobre isso. O tema da live é esse: atenção positiva, uma estratégia eficiente para aumentar bons comportamentos no TDAH. Dê atenção positiva para o seu filho. Aquela balança, né, de atenção positiva e negativa, ela não pode nem estar tanto atenção positiva e nunca, né, cobrança e nunca correção, mas também não pode ser só correção, só cobrança, não pode ser só isso. E nunca ter um elogio, e nunca ter uma atenção positiva. Tem que ter um equilíbrio. E a balança, ela vai ficar assim, ó. Tem momentos que você vai ter que cobrar mais dessa criança, mas tem momentos que você também vai ter que elogiar, vai ter que dar uma atenção mais positiva. Quando a criança vivencia os dois tipos de atenção e ela consegue perceber que ela tem comportamentos positivos também, que ela tem coisas positivas, que ela tem coisas boas, não só dificuldades, ela começa a mexer nessa engrenagem da autoestima. E essa autoestima começa a ficar mais equilibrada. Nós não somos só perfeição, mas também não somos só problemas, só defeitos. Nós somos seres que são plurais, que têm qualidades e que têm defeitos, como qualquer um. E ela precisa perceber isso. E não adianta só você falar
Você precisa demonstrar isso nas suas ações do dia a dia. Como é que a gente demonstra? Né? Cobrando quando tem que cobrar, corrigindo quando tem que corrigir, dando suporte, né, para que ela consiga executar aquilo que ela precisa, mas também elogiando, também reconhecendo, validando os comportamentos positivos dela, validando e reconhecendo o esforço que ela emprega para executar determinadas ações e oferecendo o suporte que ela precisa, até que ela consiga fazer sozinha. Isso é muito importante, para que ela consiga, dentro da percepção dela de mundo, perceber que tem horas que tá lá, mas tem hora que tá cá, né? Não é nem tão lá, nem tão cá, né? 8 nem 80. Ela precisa de um equilíbrio que vai estar o tempo todo pulsando. Ela não tá paradinha aqui, né? Não é 50% cada um. Mas ela precisa entender que em alguns momentos aquele comportamento dela não tá legal, que ela vai precisar corrigir esse comportamento, que ela vai precisar aprender a fazer diferente, mas que tem outros momentos que o que ela faz é legal, o que ela faz tá sendo percebido como algo positivo, que o esforço dela está sendo reconhecido. Isso é essencial para a autoestima dela, para que ela consiga reforçar essa autoestima, e não só reforçar a autoestima, reforçar, né, e fortalecer a sua identidade. Isso, buscando a autorregulação, exatamente. Então a gente tá sempre no pulsar, né? A gente nunca tá num extremo ou no outro, porque essa polarização ela não é benéfica, nem no equilíbrio do 50-50, porque isso também não existe. Mas a gente precisa estar nessa pulsação. Ora a gente faz coisas boas, ora a gente não faz. E quando a gente não faz, a gente não precisa ser massacrado por isso, né? A gente pode ser corrigido sim, com empatia, com respeito, e principalmente a correção não só para brigar, né, e para mostrar o erro, mas para ajudar essa criança a mudar o comportamento através do ensino de outras habilidades, de outras estratégias, do treino de outras habilidades e estratégias. Ok? Falei que a live ia ser rápido, né? Mas não foi muito não, né? Já tá 1h05, 1h07 já, mas pelo menos não foi 1h30, né? Enfim. Dúvidas, meninas? Vocês que estão aqui comigo. Estou muito feliz que vocês estão aqui até o final comigo. Eu acho que essa live é uma live muito, eu acho que de todas que eu faço, né, essas que falam sobre identidade, sobre autoestima, acho que elas são as mais importantes, porque se você tem uma boa identidade, uma boa autoestima, é o alicerce para você colocar ali, né, construir ali qualquer coisa. Mas quando a gente não tem ali uma base, né, uma identidade fortalecida, qualquer coisa que a gente quer construir, ela pode ruir a qualquer momento. Então é importante a gente fazer essa base, é essencial que a gente faça isso, é essencial que a gente entenda que qualquer coisa que a gente faz, que a gente fala, tem um impacto sim na vida do outro, e que a gente precisa ter cuidado com a nossa fala, cuidado com as nossas ações, para que a gente consiga fortalecer essa identidade que está em construção, né? Está em construção, que é a identidade das nossas crianças. Gostou, Ana? Gostou, Margarete? Que bom. Pra gente encerrar, vou só falar pra vocês o tema da nossa live da semana que vem, quarta-feira, toda quarta-feira às 19 horas, não é 18, eu falei acho que no início 18, mas é 19, porque mudou. 19 horas, a gente está aqui no nosso Papo de Mãe TDAH. Nós estamos aqui na nossa terceira live. Semana que vem, quarta live do mês. 3 dicas, eu vou te dar 3 dicas para diminuir a resistência do seu filho com TDAH às mudanças de atividade. Esse tema foi um tema que uma mãe me pediu lá no grupo. Ela pediu, Juliana, me ajuda, meu filho tem uma dificuldade danada de parar de fazer uma coisa e começar a fazer outra. Ele demonstra muita resistência quando ele tem que trocar de atividade. Me ajuda. E aí eu criei essa live aí, esse tema de live, pra gente poder conversar com mais calma, com mais tempo. Eu vou trazer 3 dicas para você implementar aí na sua casa e ajudar o seu filho a diminuir essa resistência na hora da troca, né, das mudanças de atividades, ok? Show? Estamos partindo pro finalzinho. Obrigada, Simone. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam,
Compartilha essa live com alguém. Vai ficar gravada aqui no Instagram. Também depois eu vou colocar lá no meu YouTube. Compartilha, que eu tenho certeza que vai ajudar alguém que você quiser abençoar, tá bom? Um beijo para todas e a gente continua o nosso papo lá no nosso grupo do WhatsApp. Você que é mãe de TDAH, que está aqui nessa live e ainda não faz parte da nossa comunidade de mães do WhatsApp, uma comunidade que tem mais de 100 mães ali, onde a gente conversa sobre TDAH, onde a gente se ajuda, onde a gente se apoia, né? Onde uma acolhe a outra nas suas dificuldades. Se você não faz parte do nosso grupo, me chama no direct ou então vai no link da bio aqui, da minha bio aqui no Instagram, que tem lá o link do WhatsApp. É um grupo gratuito para que você possa participar. Um grupo para mães de TDAH, ok? Um beijo para todos. Oi, Luana! Que bom que você está aqui. Obrigada, Luana. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.